E eu me lembro de um dia que eu estava lendo o texto para pregar. Terminei de ler o texto, ou seja, não era uma hora que estava orando ou esperando isso. E começou a me vir palavras de conhecimento. Algumas delas eram muito detalhadas. E eu me lembro de eu simplesmente parar e dizer, olha, tem alguém aqui que tinha uma cirurgia marcada para uma semana atrás, ela foi remarcada para daqui 2 semanas, seu problema é esse. E eu comecei a dar palavras, não era uma coisa assim que, cabe para todo mundo. Enquanto eu estava dando aquelas palavras, eu fiquei lembrando da conversa que eu tinha tido com aquele pastor, tem que falar. Enquanto eu lembrando daquilo, passou pela minha cabeça, e se eu falar algo que Deus não falou? E eu simplesmente lembrei daquela história de que Deus não deixou que nenhuma das palavras de Samuel caísse por terra. Você vai estudar o contexto, lógico que era a palavra de Deus na boca de Samuel. Mas eu só pensei, falei, será que Deus faria algo para me honrar? Para não me deixar passar vergonha? E sem perguntar para Deus, decidi fazer um laboratório. Depois de ter dado lá as 12 palavras de conhecimento, eu no final falei, eu creio. Usei aquela lógica, a fé é minha, tem direito de crer no que eu quiser. Não usei o nome de Deus, não falei que era ele. Mas surfei. Tipo, se eles quiserem pensar, que pense. Falei, eu creio. O auditório devia ser pelo menos o tanto de gente que nós temos aqui. E eu pensei, e estamos falando, gente, de mais de 30 anos atrás, né? Ou seja, de uma época onde ainda se lavava roupa no tanque e não só nas máquinas. Eu pensei, tem que ter uma irmã que de tanto lavar roupa no tanque esteja com o ciático em crise, atacado. Então eu pensei em probabilidade. Eu falei, eu creio que Deus está curando uma irmã de dores no nervo ciático. E eu falei, e se tiver com dor, eu creio que vai ser curado. E eu me aproprio e resolvi eu fazer o laboratório. Falei aquilo, não expliquei para ninguém o que eu estou fazendo. E simplesmente comecei a perguntar, onde é que estão as pessoas das palavras de conhecimento? Uma por uma, cada uma daquelas 12. Todas eu estou dando um chute, deve ter sido em torno disso. Cada uma delas foram levantando e dando testemunho. Tinha 2 ou 3 situações que a gente não tinha como checar na hora. Não era o caso de uma dor, de algo, tinha que ser feito exame depois. A gente foi tendo todos os testemunhos, só que ninguém falou nada do nervo ciático. Em vez de eu ficar quieto, eu insisti, falei, onde está a irmã do nervo ciático? Mas ninguém falava nada. Em vez de abafar o caso, eu insisti, falei, não se acanhe. Tipo assim, gente, não é que não aconteceu, tá? Ela só tá com vergonha de contar. E ainda ninguém se manifestando, eu dei uma 3ª cutucada. Falei, eu quero saber onde é que tá você, irmã do nervo ciático, as dores sumiram. Aí uma irmã levantou a mão. Até pensei, deve estar com dó de mim. Ninguém faz nada. Falei, o que houve? Ela, quando o senhor disse que cria que alguém estava sendo curado das dores do nervo ciático, eu estava com dores insuportáveis, e elas desapareceram na hora que o senhor falou. E eu pensei comigo, uau. Eu falei, Deus fez isso por causa de mim. Nessa hora o Espírito Santo fala comigo, chama ela à frente. Quando ele diz chama ela à frente, me deu 10 tipos de medo. Eu pensei, por que a minha? Chama as suas. O senhor teve 12 legítimas palavras de conhecimento, chama ela à frente. E eu tive a sensação que eu era um peixe que achou que estava engolindo uma minhoca e tinha mordido uma isca que tinha um anzol. E chama ela à frente, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, irmã, sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Ela estava mais ou menos no canto à direita. Para ela levantar e vir à frente foi quase uma eternidade, porque ela mal conseguia andar. Ela veio segurando na parede, literalmente arrastando a perna. Eu falei, o que é isso? Que a irmã mal consegue andar? Ela, o ciático. Eu falei, a irmã não disse que foi curada. Ela falou assim, o senhor disse que a dor estava sumindo, a dor sumiu, mas continua travado. E aí eu senti minhas orelhas crescendo. O que eu entendi Deus dizendo? Eu posso até fazer o que você fala, você vai saber o que falar. E a sensação que eu tinha olhando para ela tá aí, ó, meio milagre. Sumiu a dor e ela... Só que o que eu tentei fazer escondido, todo mundo tá vendo. E eu falei, o senhor precisava me humilhar na frente de todo mundo? O Espírito Santo falou assim comigo, eu vou ter misericórdia dela e de você. Você nunca mais vai fazer isso de novo. Eu nunca prometi na hora. E ela veio à frente. E quando ela chegou, o único impulso que eu tive foi dizer, não se assuste. E a hora que impus a mão sobre ela, essa mulher deu um grito que assustou eu, todo mundo que estava em volta. E o grito dela foi, quem que está levantando a minha perna? E de repente, a perna dela sai do chão e começa a levantar. E à medida que vai levantando, ela vai... Eu não vou imitar aqui, senão eu vou cair. O pastor da igreja levantou, correu, segurou ela num braço, eu no outro, e aquela perna subindo, e ela gritando, quem está levantando a minha perna? Eu dizia, calma, irmã, fica tranquila. E eu apavorado, nunca vi esse negócio acontecer. Você fica tranquila, Deus está no controle. E eu tentando me acalmar junto, porque eu vi aquela perna subindo, tinha ninguém segurando, né, a perna dela que a gente visse. Mas ela gritava, porque ela sentia alguém puxando a perna dela. E aquilo subiu tanto que eu pensava, Deus, se não parar vai estender a mulher inteira. Tem que aguente isso. E depois a perna ficou um tempo erguida, e ela descia um pouquinho e parava.
Desci um pouquinho, parava, desci um pouquinho, parava, um pouquinho, até tocar o chão. Quando tocou o chão, essa mulher pulou, dançou, correu, foi uma festa, e eu aprendi a minha lição.